A outra face, de Sidney Sheldon, capítulo 3. E como conversaram a noite inteira, foi a noite mais estranha que Carol já vivera. O Dr. Steven pulou rapidamente de um assunto para outro, sondando-a, experimentando-a. Perguntou sua opinião sobre o Vietnã, os guetos e os motins universitários. Cada vez que Carol imaginava que finalmente descobrira o que ele estava querendo, o Dr. Steven passava para outro assunto. Falaram de coisas que ela jamais ouvira antes e abordaram assuntos nos quais ela se julgava a maior autoridade viva do mundo. Meses depois, Carol ainda ficava acordada de noite procurando recordar e identificar a palavra mágica, a ideia, a frase-chave que provocara sua transformação. Nunca chegou a descobrir, pois finalmente compreendeu que não houvera qualquer palavra mágica. O que ele fizera fora bem simples, ele falara com ela, conversara de verdade com ela. Ninguém jamais o fizera antes. Ele a tratara como um ser humano, uma pessoa igual a ele, cujas opiniões e sentimentos lhe eram importantes. Em um momento qualquer no decorrer da noite, ela subitamente teve consciência de sua nudez. Foi até o quarto e vestiu o pijama. Ele foi sentar-se na beira da cama e conversaram mais um pouco. Falaram de Mao Tse-tung, dos distúrbios raciais, da pílula e de se ter um pai e uma mãe que jamais haviam sido casados. Carol lhe disse coisas que jamais contara antes a alguém, coisas que havia muito estavam enterradas em seu subconsciente. E quando ela finalmente dormiu, estava completamente vazia. Era como se tivesse sido submetida a uma intervenção cirúrgica e um rio de veneno tivesse escorrido para fora de seu corpo. Pela manhã, depois do café, ele lhe entregou uma nota de $100. Carol hesitou, mas finalmente disse: "Eu menti. Ontem não era o meu aniversário." "Eu sei", disse ele sorrindo, "mas não vamos contar ao juiz." Ele fez uma pausa e, mudando de tom, acrescentou: "Pode pegar esse dinheiro e ir embora, que ninguém a incomodará, até a próxima vez em que a polícia a apanhar. Mas estou precisando de uma recepcionista e acho que você seria ideal para o lugar." Carol não podia acreditar. "Mas eu não sei taquigrafia nem datilografia." "Poderia aprender se voltasse a estudar." Carol ficou em silêncio por um momento e depois disse, entusiasmada: "Ei, eu nunca tinha pensado nisso antes. Até que não é uma má ideia." Mas o que ela queria mesmo era sair daquele apartamento com a nota de $100 e mostrá-la para os rapazes e garotas da Fishman Drug Store, no Harlem, onde a turma se reunia. Com aquele dinheiro poderia comprar doses suficientes para uma semana. Quando entrou na Fishman, foi como se nunca tivesse se afastado de lá. Viu os mesmos rostos amargurados e ouviu as mesmas conversas mórbidas de derrotados. Ela estava em casa, mas não conseguia parar de pensar no apartamento do médico. Não eram os móveis caros que faziam a diferença. É que era tudo tão limpo e tranquilo também. Uma ilhota perdida no outro mundo, e ele lhe ofereceu um passaporte para esse novo mundo. O que tinha a perder? Podia pelo menos tentar, só para se divertir, para mostrar ao médico que ele estava errado e que ela jamais poderia mudar. Para sua própria surpresa, Carol matriculou-se numa escola noturna. Deixou o quarto mobiliado em que vivia com a pia manchada de ferrugem, o vaso quebrado e a persiana verde toda arrebentada, com a cama de ferro cheia de calombos onde costumava sonhar suas lindas fantasias. Era uma herdeira deslumbrante em Paris, Londres ou Roma. E o homem que estava em cima dela era um príncipe deslumbrante e rico, morrendo de vontade de casar-se com ela. Mas, assim que cada homem tinha o seu orgasmo e saía de cima dela, o sonho se desvanecia, até a vez seguinte. Carol deixou o quarto e todos os seus príncipes, sem olhar para trás, e voltou a morar com os pais. O Dr. Stevens deu-lhe uma mesada enquanto estudava. Ela terminou a escola secundária com notas excelentes. O médico compareceu à cerimônia de formatura com os olhos castanhos, brilhando de orgulho. Carol também sentia orgulho de si mesma. Alguém acreditava nela. Arrumou um emprego na Nedix durante o dia e fez um curso de secretariado à noite. No dia em que terminou, começou a trabalhar para o Dr. Stevens, podendo então ter seu próprio apartamento.
Nos 4 anos passados, desde então, o Dr. Stevens sempre a tratara com a mesma cortesia formal da primeira noite. A princípio, Carol ficara esperando que ele fizesse alguma referência ao que ela fora e ao que agora era, mas finalmente ela descobrira que ele sempre a vira como ela era agora. Tudo o que ele fizera para ajudá-la a realizar-se plenamente. Sempre que Carol tinha um problema, ele achava tempo para discuti-lo. Havia algum tempo, ela começara a pensar que precisava falar-lhe sobre o que acontecera entre ela e Stick, mas estava sempre adiando. Carol era capaz de fazer qualquer coisa pelo Dr. Stevens, deitar-se com ele e matar por ele. E agora ali estavam aqueles 2 caras da divisão de homicídios querendo falar com o Dr. Stevens. McGrath começou a ficar impaciente. E então, tenho ordens para jamais incomodá-lo quando está com um paciente, disse Carol. Ela viu a expressão furiosa que surgiu nos olhos de McGrath e acrescentou, mas vou falar com ele pelo interfone. Ela pegou o fone e apertou a campainha de intercomunicação. Depois de 30 segundos de silêncio, o Dr. Steven disse, pois não, há 2 detetives aqui fora querendo falar-lhe, doutor. São da divisão de homicídios.